Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Here Eds. E nesse episódio temos uma comédia fracassadamente romântica e... porque em todo anime eu sempre me deparo com um caso Gojo e Geto. O episódio começa não onde o episódio anterior terminou. Em sim, um quarto onde está passando meio que uma reportagem sobre os acontecimentos do primeiro episódio. Onde a popularidade do Nice aumentou rapidamente e o interesse dele na Xiaotin está mais alto. E aí a gente vê um cara que tava meio que tomando e meio que ele acaba esmagando a latinha na qual estava bebendo ao ver a reportagem sobre o relacionamento do Nice e da Xiaotin. Ao ponto do cara jogar a lata na TV e ele fala: se eu não posso ter, então ninguém mais pode. E aí você pensa: ah, então esse cara que é a Xiaotin, né? Gente, do decorrer do episódio, o buraco é mais embaixo. Um monte de comentários na internet. Onde essa jornada está? Se eu não posso ter, então ninguém mais pode. Nisso a gente tem um corte onde temos uma narração do nosso querido Ling Ling, onde ele fala que antes dela ser uma heroína, a Sortinha era blogueira. Ela adorava curtir a vida e viajar. E quanto maior era o número de seguidores, mais pessoas queriam acompanhá-la. E foi assim que ela ganhou os poderes de teletransporte. E aí ela se tornou uma heroína muito bem conhecida. Aí um dia, enquanto ajudavam as crianças meio que numa excursão escolar, meio que tinha meio que uns bandidos meio que num carro. E a Xiaotin tava usando a sua arminha de teletransporte. E ela conseguiu dar um baita chute no vilão. Mas devido o cara ter ficado inconsciente devido ao chute, o carro sai descontroladamente. E nisso ela foi salva pelo Nice. O Nice foi original. E foi por conta desse encontro de destino que os pessoal já se tornou meio que tudo. Esses dois viraram o casal favorito meio que desse povo. E com a benção dos fãs, eles se uniram publicamente. E isso é apresentado num estilo meio que 2D. Só que num estilo mais bonitinho da coisa. Do destino que tornou o Nice e a Xiaotin o casal favorito de todo o público. E com a bênção dos fãs, eles se uniram publicamente. E o Ling Ling tava com um sonho, meio que ele unido com a Xiaotin, até ver a visão dela meio que ensanguentada. E isso faz que ele acorde. Nisso, o Ling Ling vai verificar a cama da Xiaotin e ela tava vazia. E o Ling Ling se questiona o que foi aquilo, pois aquilo tinha cara de pesadelo. É aí que a gente descobre que a Xiaotin não tava morta de jeito nenhum, ela só tava andando na esteira. Ou seja, agora o Ling Ling pode se acalmar. Então, o Ling Ling decide cumprimentá-la. Enquanto o maluco já ia cumprimentá-la, a Xiaotin vaza. De qualquer forma, eu devia cumprimentar ela. Xiao, vaza. Depois, na hora do almoço, o Ling Ling percebe que a Xiaotin tá diferente do programa. E a Xiaotin já meio que percebe que o Ling Ling não é o Nice de verdade. Ao ponto dela perguntar o que aconteceu com o Nice. E o Ling Ling fala a verdade, que o Nice original se jogou no terraço. E quando a Xiaotin ouve isso, acontece isso. Foi bom ele ter morrido. Por que foi me arranjar um substituto? A Xiaotin liga gritando pra zoar, mas que ela não só agradecendo o fato que o Nice original ter meio que morrido, como também ela tá desgritado dizendo que ela tá no limite e se questionando por que arranjou um substituto. E aí depois a Wan chega e explica meio que para os dois que o Nice não é só um herói, é a marca mais importante das empresas Truman. Portanto, eles precisam meio que fazer tudo ao seu alcance para que o Nice ainda exista. E aí a Xiaotin, mas e eu? Eu não aguento mais após esses 3 anos. Eu não
Mas essa é a vontade dos fãs. A Wama que fala que os fãs querem que esses dois se casem. Enquanto a Ling Ling fica... Nossa, já de bandeja? A Charlotte meio que escreve dizendo que isso é pior ainda. A Wama fala que tudo isso meio que é de fachada, falso. Namorada, esposa, tanto faz. E também os lembra que eles assinaram um contrato. E o Ling Ling? Tá bem, nós respeitamos o contrato. Ling Ling, você devia meio que aprender. Eu sei que você meio que já trabalhou com marketing, mas acho que você já devia ter aprendido a ler contratos. Vou lembrar só uma coisinha. Vocês dois assinaram um contrato. Ah, tudo bem. Nós respeitamos o contrato. Bom, a Charlotte quer rescindir o contrato. E aí o Ling Ling fala, olha, se ela for exposta, eu também vou ser exposto. Então ela faz o seguinte, ela decide dar algumas horinhas para ambos se decidir. E também ela vai cracar o andar até concordarem. A Charlotte começa a bater meio que o elevador, meio que porque agora ela tá presa. E aí o Ling Ling... Ué, mas você não se teletransporta? E a Charlotte, não se mete, eu não quero meio que falar sobre isso. Então, a Charlotte decide desfazer a sua imagem de deusa. E meio que ela vai soltando o cabelo, quebrando o anúncio de casados do Nice dela. Só que isso faz que o Ling Ling se apaixone mais pela verdadeira Charlotte. É como meio que um velho ditado diz, fé nas malucas. Que se torne a imagem de deusa. Cansei. Essa é a verdadeira Xiao Yetin? Ela é tão fofinha! Esse velho casal dos sonhos. Eu não quero casar, quero liberdade. Se ela quer perfeição, eu vou deixar tudo em pedaços. Depois do surto de raiva da Charlotte, meio que até meio que privou eles de internet e delivery, fazendo que a própria Charlotte meio que frite a carnezinha. E nisso, o Ling Ling já queria puxar papo. Bom, ele pergunta quando a Charlotte assinou o contrato. Mas claro que a Charlotte meio que não pode dizer isso. E nisso ela tá suja a estátua do Nice, dizendo que ela nunca gostou dessa estátua. E o pior é que o Ling Ling tem a mesma opinião. E ele faz o mesmo. Bom, a Charlotte fica feliz que o Ling Ling é diferente dele. Pois o Nice era muito perfeccionista. Isso faz que o Ling Ling perceba que o seu toque, que meio que é o transtorno obsessivo compulsivo, estava ficando mais forte. E nisso a Charlotte suja ele e meio que ela fala, olha, não precisa ser ele, você é você. E nisso meio que eles começam a se relacionar. E claro que se sujar. E gente, é muito bonito eles verem se relacionar. E nisso, meio que à noite, a Charlotte finalmente pergunta sobre o nome verdadeiro desse novo Nice. Bom, o Ling Ling decide contar, mas em troca ela tem que dizer por que ela não conseguiu se teletransportar mais cedo. E é aí que vem uma peculiaridade meio que desse universo e esse é o sistema de poder. A Ling Ling usa meio que sua arma, só que meio que isso vai até meio que o Ling Ling. Os fãs dela e do Nice quer que eles fiquem juntos para sempre. Então seu poder de teletransporte é totalmente afetado só para poder se teletransportar somente para ele. Mas ela tá cansada de ser influenciada por eles. E mano do céu, eu não sei dizer isso, mas acho que isso é uma baita de uma crítica aos famosos shippers. Que embora seja bonitinho, meio que o chip, pode existir meio que alguma dessas pessoas que apoiam esse mesmo chip, que ou apoiam meio que de maneira negativa, ou de maneira obsessiva. E também faz uma crítica à objetificação das personagens femininas, que são só vistas como acessórios meio que dos personagens masculinos. E aí que o Ling Ling vê que a Charlotte nunca teve sentimentos pelo Nice. A Charlotte fala que quando ela começou a ser blogueira, ela assinou o contrato com a Treeman. Então pra ela é só trabalho. E o Ling Ling meio que diga o seu nome meio que para a Charlotte. E o Ling Ling, sentindo pena meio que disso, queria meio que achar uma forma
para que a Xiaoqing não tivesse esse bloqueio. Um mês se passa e eles ainda estão trancafiados. E os ambos estão morrendo de tédio. E a Xiaoqing já queria achar meio que circunstâncias mais drásticas ao ponto de usar uma corda para, você sabe, cosplay de saúde. E o Ling Ling pede para ela se acalmar. E vemos que a Wan estava vendo eles o tempo todo. Ou seja, ela também viu a novelinha entre eles. E aí os seguranças... senhorita Joan, você acha que esse plano vai dar certo? E a Wan fala... 2 solteirões. Eu sei que eles vão acabar sentindo alguma coisa. E eu acho que ela não estava mais se referindo a Nice e Xiaoqing, não. E aí o Ling Ling acaba improvisando. Ele pega um dos pedaços meio que destruídos, meio que do anúncio do casamento da Xiaoqing e do Ling Ling de Nice, e pega a corda de suicídio meio que da Xiaoqing e faz um balanço. E a Xiaoqing fica curiosa. E assim que o Ling Ling vai pegar o travesseiro, a menina já tá balançando. E o Ling Ling só conseguiu fazer isso graças ao fato dele ter trabalhado com comerciais e improvisando as coisas, fazendo o impossível impossível. E nisso ele acaba falando que foi ele que sempre fez os comerciais da Xiaoqing. E ela vê que é por isso que ele sabia tudo sobre o número de comerciais que ela fez. Bom, ela agradece, mas o Ling Ling também agradece, pois quem deu ela mais coragem pra ele foi ela. E aí, uma semana depois, tava rolando o casamento. E tava rolando tranquilamente esse lindo casamento, mas alguém se opõe. É o arqui-inimigo do Nice, o rei da destruição. E ele fala, se eu não posso ter, então ninguém mais pode. O que se remete ao começo do episódio, quando alguém falou, quando o sujeito que apareceu falou algo parecido. Bom, o Nice pergunta o que ele quer. E o rei da destruição fala que ele quer ele. Ele quer o Nice. E nisso começa uma batalha entre o Nice e o rei da destruição. E aí o rei da destruição começa a falar, por que você não liga pra mim? Não responde minhas mensagens. Qual é a sua? E aí que a Xiaoqing meio que liga. Eu sei desse caso. É o velho caso do... O Nice estragou sua vida porque eu preferi ele e está com inveja da perfeição do Nice. Mas o rei da destruição acha a Xiaoqing irritante e já decidiu levar o Nice em outro lugar. É que a Xiaoqing começa a estranhar. Bom, o rei da destruição continua meio que perguntando por que o Nice não o respondia. Se ele não precisa mais dele. E o Nice e o rei da destruição vão lutando meio que violentamente enquanto a Xiaoqing vai se teletransportando. E é aí que os telespectadores que estavam vendo a luta e gravando tudo meio que fazem a mesma pergunta que a gente. O vilão ataca a Xiaoqing e meio que o Nice luta e o derrota. Então por que tá invertido? E nisso a gente vê o Wan e meio que ela fala, por que ele não tá seguindo o roteiro? E nisso vamos a uma semana antes. O Ling Ling nunca imaginou que eles passariam tanto tempo juntos. Sabe que o amor que ele sente pra Xiaoqing é egoísmo, mas ele tem esperança. E nisso ele faz essa pergunta pra Xiaoqing. E se eles pudessem, só na suposição e na teoria, tentar se casar? Mas é claro que ela não quer. E aí que ele vê a cordinha e pensa... Eu sei! E nisso o balanço meio que se quebra. Justamente na pergunta do casamento. Bom, ele se reúne com a Wan e a Xiaoqing, meio que o Ling Ling apresenta. O Nice é perfeito. Mas se alguém arruinasse a felicidade dele, isso poderia transformar num romance incessante, numa tragédia comovente. E a Wan... É verdade, parece melhor. E aí a Xiaoqing pergunta, e aí eu vou estar livre? Bom, o Ling Ling só pensou no casamento. A fuga, ele precisa de uma ideia. E aí eu, Ling Ling, você tem que estar certo numa coisa. A perfeição precisa de uma imperfeição. Vamos fazer que a Xiaoqing morra. E essa dor vai conectar o Nice aos seus seguidores. Obrigado por essa ideia excelente. Enquanto a Xiaoqing fica, mas o quê? O Ling Ling só sorriu e pensou, não foi isso que eu pensei. Eu não queria dizer isso. E nisso voltamos à luta do rei da destruição e o Ling Ling. Isso não tá no roteiro. E nisso vemos a Womack brigando com o arqui-inimigo do Nice só porque ele
até os vilões são criados. Obrigada por essa ideia excelente. A Xiaoyejin vai poder te deixar. Não foi isso que eu quis dizer. Aliás, isso não estava no roteiro. Siga o roteiro, seu imbecil! A empresa usou muito dinheiro pra transformar você no arqui-inimigo do Nice e favorecer ele. Se estragar tudo, pode dar adeus ao seu emprego! Mas o Rei da Destruição tá nem aí, só quer falar com o ele. Bom, a Xiaoyejin salvou o Nice e ela fala pro Rei da Destruição: olha, a gente pode conversar depois. Mas o Rei da Destruição fala que eles só precisam ir a outro lugar. E nisso ele usa a sua espada, que tem o poder de criar terra, e meio que tanto o Ling Ling Nice quanto o Rei da Destruição vão pro topo. Bom, o Rei da Destruição fala que agora ninguém vai incomodá-lo. E aí que ele faz a questão: cadê o Nice? E o Nice? E o Nice? Ué, eu tô bem aqui. Mas aí o Rei da Destruição tira meio que sua máscara e revela seu cabelo preto, sua voz de Robinson Kumode, a la Sasuke, e fala: eu vi na cerimônia, você não é o Nice que eu conheço! E só pela cara do Ling Ling, ele só percebe, tanto ele quanto a gente já percebe duas coisas. Primeiro, ele descobriu a identidade secreta do Nice, que é o verdadeiro Ling Ling, e que é o substituto. E segundo, agora isso imediatamente virou um caso Satoru Gojo e Suguru Geto. E aí? Cadê o Nice? Eu tô bem aqui. Não! Eu não percebi ali na cerimônia. Você não é o Nice que eu conheço! Bom, a Xiaoyejin já meio que tenta enfrentar meio que o Rei da Destruição, mas o cara tava fato da menina e só joga. E nisso o Rei da Destruição já queria matar meio que a Xiaoyejin. E a Xiaoyejin, vamos, continua! E aí que o cara continua perguntando ao falso Nice: onde está o verdadeiro Nice? Ou ele mata a Xiaoyejin. E ela, mata! Não sei vocês, mas acho que o Dazai tá perdendo uma candidata perfeita. Finalmente ele entrou na onda. Espera! Tá esperando o quê? Finaliza! Fala! Ou eu mato ela! E nisso, o cara mais uma vez pergunta onde está o verdadeiro Nice. E nisso, o Ling Ling fala a verdade: o Nice se suicidou. Isso deixa o cara inconsolado. E a Xiaoyejin já vai em direção ao Ling Ling e ela pergunta o que deu nele. E aí, meu que se eu fosse o Ling Ling, eu diria: então, ele é gay. E assim como o Suguru Geto, ele fica cego de raiva e já tenta acabar com geral. Aqui no caso meio que dele e do Suguru Geto são situações completamente diferentes. O Oma fala pro Ling Ling meio que pegar a Xiaoyejin e fugir. Mas o Ling Ling vê que aquele cara deveria ser o seu inimigo, então ele que deveria derrotar. Bom, embora que o Oma falasse: não, você não consegue derrotar esse cara de nível tipo. E mais o Ling Ling, meio que determinado, já queria meio que fazer o impossível possível. E foi o que a Wak disse. E aí ela: quando foi que eu disse isso? Então Ling Ling já vai em direção do Rei da Destruição. Mais uma vez vamos acreditar a animação 2D. E mano, gente, que cena de luta linda. É o Ling Ling trabalhando junto com a Telecrospa da Xiaoyejin, meio que pra derrotar o Rei da Destruição em luto pelo seu amante. E eles vão lutando, só que meio que a ira e o luto tornaram o cara mais forte, a ponto de fazer um raio que faz várias pedras cair meio que em cima deles como um meteoro. E o Ling Ling finalmente dá um soco na cara do Rei da Destruição. E ao sentir esse soco, ele vê: o Ling Ling não é o verdadeiro Nice, pois ele conhece muito bem esse soco. E nisso temos um flashback onde temos onde o Rei da Destruição meio que era o melhor amigo do verdadeiro Nice e queriam ser heróis juntos. Mas os roteiros que receberam eram o oposto. Então ele decidiu ser o arqui-inimigo do Nice para assim ajudá-lo a ter mais confiança e agindo como era agente disfarçado para que ele saísse bem da vida. E mano,
Que trágico! E fica mais trágico ainda, pois logo em seguida ele tenta ligar meio que pra conseguir mais um papel, como meio que como inimigo do Nice. E aí, em dado momento, o Nice parou de responder. Mas hoje ele entendeu o motivo. E no fim, o sonho de ser um herói foi destruído há muito tempo. E, gente do céu, que tragédia emocionante! Pois, se você ver bem aqui nas telinhas, tava óbvio que esses aí, com certeza, se pegavam no ó. Esse soco. Melhor do que ninguém. Éramos melhores amigos e queríamos nos tornar heróis juntos. Mas os roteiros que recebemos eram opostos. Naquela época, eu achei que interpretaria o arqui-inimigo dele, o fazendo ganhar mais confiança, como um ajudante disfarçado. Mas aí, em dado momento, ele parou de me responder. Mas hoje eu entendi o motivo. No fim das contas, meu sonho de virar um herói foi destruído há muito tempo. E só fica mais trágico depois, quando a Xiaoqing começa a ganhar, pois ela estava tão focada no Nice que esqueceu de desviar. O Nice meio que tenta ajudar, só que a Xiaoqing fala: seu bobo. Claro que eu vou, esse é o sangue fácil da senhorita de Wang. E nisso ela agradece meio que o Ling Ling, pô, no fundo do coração. Pô, aguentar seu temperamento horrível. Pô, ouvi-la reclamar e se alegrar com todas as suas ideias. E os dias que passou junto com ele foram os mais felizes da sua vida. Não sabe por quê, mas é difícil pra ela dizer adeus pra ele. Mesmo assim, ela tem que deixá-lo. Isso que é verdadeiro amor! Ao ponto do Nice chorar. E aí começa a chover nesse cenário trágico. O Nice aterrissa no chão com o corpo da Xiaoqing. O corpo do Rei da Destruição desapareceu. Ou seja, se não tem corpo, quer dizer que o cara tá vivo e com certeza ele vai ficar triste. Enquanto isso, a Wan continua ordenando seus capangas. E a Wan vê que o moleque com o Ling Ling consegue atuar muito bem, ao ponto dela chorar. É, pelo menos essa aí tem coração. Garoto é bom. Nunca imaginei que atuasse tão bem. Após isso, ocorre o funeral da Xiaoqing. E o Nice fala meio com uma mensagem para os fãs. Que eles façam assim como ele, dá liberdade a ela para ir para onde quiser. Enquanto isso, tá lá a Xiaoqing se arrumando para viajar. E ela já tava querendo viajar, estava arrumando a mala. E aí ele mostra a surpresinha meio que para ela. O Nice conseguiu remover o limitador dela, meio que pedindo às pessoas que ela ia para onde ela quiser. E a menina tava feliz, pois ela tava livre da maldição do Nice. E aí, meio que o Ling Ling vê que ela tem um objetivo. E nisso ela pergunta: então, qual vai ser o seu? E nisso o Ling Ling meio que fica meio que mudo, pois ele não sabe bem o que quer. E aí aparece uma notícia onde meio que anuncia que o Nice quer meio que entrar nos top 10 meio que da classificação de heróis. Ou seja, um objetivo anteposto, mas mesmo assim é um objetivo. Pelo menos a Xiaoqing dá meio que um desejo de boa sorte. E o portal se fecha antes de dizer algo. Mas pelo menos ela esqueceu meio que essa arminha de teletransporte. Guarde bem ela, porque isso vai ser bem importante. Daí que a gente vai pro outro núcleo, onde vemos o Illuminati. Aquele cara que apareceu meio que no programa de amor do Nice e da Xiaoqing. E aí percebe que quando o chefe da publicidade apareceu, de repente a pulsação do Nice aumentou bastante. Mas ele não acha que eles se conhecem. E aí que ele acha a notícia do suicídio do Ling Ling e percebe que ele e o Nice são parecidos. E meio que desde o dia do amor, meio que da reportagem de amores, meio que o índice de confiança do Iluminado não para de cair. E ele já quer enfrentar meio que o Ling Ling. E aí uma forma que diz: confiança é uma coisa barata. As pessoas acreditam no que querem acreditar, mesmo que não passam de mentira. E nisso o Iluminado vê um povo meio que falando com ele, na qual se revelam robozinhos. E na qual eles continuam eles falam: há uma coisa na qual as pessoas não conseguem mentir. E essa coisa é o medo. E esses robozinhos são da organização Holofote. Ou, na criação original, Spotlight, que é a organização vilã meio que desse anime. E esses robôs que eles vão dar uma oferta meio que por Iluminado. E o cara é seduzido meio que a essa proposta e o episódio termina aí. Eu quero agora!
que vamos falar da Andy, que, mano do céu, que Andy boa! Correção, Andy Absolute Cinema. Essa Andy tem mais destaque meio que aos 10 heróis meio que atuais. E já vazo spoiler aqui, o Nice tá entre eles. E que é feita pela Senserin, que fez a Andy, a primeira Andy de Bleach, a Batalha Sangrenta de 100 anos. Toda a coloração inicialmente cinza, meio que a Lies na Deckard. Parece no momento onde o personagem do centro, que é claramente o Eds, o atual número 1, está lá os dedos assim. Todos ganham cor. E todos estavam usando meio que trajes formais de uma maneira meio elegante. E o quanto esse Eds fica em destaque, meio que tanto na opening quanto na end, me faz ficar mais curioso sobre quem é esse cara. Bom, eu acho esse episódio muito bom. Principalmente essa subtrama meio que Gojo e Geto. Pra mim, tá ainda sendo meio que 10/10 esse anime. Justo nos 2 primeiros episódios já tem uma tacada. E acho que os próximos episódios vão meio que prometer. E olha que são os 2 últimos episódios do arco do Nice/Ling Ling. Esse foi o episódio 2 de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mano Tobias e fui!